Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Arteli Costura Criativa. Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo estojo, porta-absorvente, porta-remédio, porta-coisinhas pequenas que você queira guardar. Então, se você tem interesse em aprender, quer saber de todas as dicas, receber um molde gratuito, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque hoje você vai aprender a fazer esses lindos estojinhos em linha de produção, aprendendo a fazer várias peças ao mesmo tempo. Vamos lá? Este é o molde que vai ser usado para fazer essas peças. Dá para usar as medidas, né? Eu vou passar para vocês assim a medida dele total. Ali a parte do corpo central, ele vai ficar com aproximadamente 11 centímetros por 11. Então, é bem tranquilo. É uma peça assim que vai ficar com acabamento de mais ou menos 10 por 10. E depois eu vou colocar lá no Drive o molde completinho com todas as medidas para vocês também poderem produzir ou imprimir. Então, eu separei todos os tecidos que eu vou fazer, várias peças seguidas, todas juntas. E como que eu vou fazer nesse processo de linha de produção? Eu vou pegar o tecido principal, vou colocar o molde em cima dele, para ter ali o tamanho aproximado, e vou cortar de maneira bem ao redor, sobrando, né? Dando uma sobrinha em todas as laterais, tá? Porque o corte final ali com todas as voltinhas é só depois que tiver estruturado. Então, eu vou separar primeiro todos os tecidos no tamanho que eu preciso, no tamanho da estampa principal. Primeiro vai ser esse de enfermagem. Então, ele tem uma sobrinha. E em seguida eu pego o estruturador. No caso, eu vou usar o TNT gramatura 150 e eu faço a mesma coisa. Eu corto um pedaço do tamanho desse tecido principal, certo? Feito isso, eu passo a ferro para ficar bem esticadinho e venho com os alfinetes fixando o tecido principal no TNT e depois eu faço as marcações do matelacê. E eu vou fazer isso em todos os tecidos, em todas as estampas que eu for produzir. Corto o tecido principal, ó, e depois eu corto também, ó, sempre com uma sobrinha, mas não muito, tá bom? Vou cortar ali, ó, todas as estampas, reserve. E agora eu venho cortando todas as bases de estrutura do estruturador, no meu caso, o TNT. Faço isso em linha de produção, porque eu vou fazer as 5 peças todas em sequência. Agora eu vou ao ferro. Passo primeiro todos os tecidos para tirar todas as marquinhas, as dobrinhas, para ficar mais fácil de colocar ele ali sobre o TNT, sem nenhuma dificuldade. Passo dos dois lados, esse tecido ele tava com bastante marcas de dobrado, para ele ficar bem esticadinho. Eu vou fazer isso em todas as estampas que eu escolhi para fazer essa peça. Depois disso, eu venho com os alfinetes e sem esticar o tecido, somente assentando, né? Já expliquei isso em outros vídeos, quem segue no canal já conhece essa técnica de usar o TNT como estruturador. Eu venho assentando e fixando com o alfinete toda a peça, sem repuxar o tecido, sem repuxar o TNT. Se preferir, também pode usar uma cola, né? Cola de tecido ou cola spray, né? Antes de colocar o tecido em cima do TNT. Mas isso aumenta bastante o custo de produção. Então, segue fazendo isso com todas as peças.
Agora eu vou usar o Giz Panda, ou também você pode usar a caneta Fantasminha, para fazer a marcação do Matelassé. Vou fazer a marcação do Matelassé em todas as peças. Como essa é uma peça pequena, eu vou fazer um Matelassé mais miúdo também. Então, eu tô fazendo de 3 em 3 centímetros. Normalmente, peças maiores eu faço de 5 em 5. E vou matelassar, né, fazer a marcação do Matelassé em todas as peças também. Eu vou levando todas as peças na mesma etapa. Importante, né? Eu sempre indico usar o alfinete chato, né? Achatadinho, como esse, que ele é bem mais fácil na hora de você passar a risca do matelassé, não tem aquela bolinha para ficar dificultando a régua em cima do tecido. Mas é uma dica, uma preferência minha. Você usa o que você tiver disponível aí e segue marcando todas as estampas escolhidas. Então, depois de todas as estampas, né, marcadas no matelassé, a gente vai para a costura do matelassé na máquina. Nesse momento é importante você observar a cor da linha que você vai usar para agilizar também. Então, eu peguei primeiro todas as estampas que ficariam boas com a linha escura e depois todas as estampas que ficariam melhores com a linha clara. Né? Ou então você pode usar uma linha intermediária, se você tiver uma linha cinza, uma cor que fique mais neutra nas estampas, depende da tua estampa, tá? Mas é interessante também ter esse cuidado. Não dá para ficar trocando, quando a gente vai fazer assim uma produção né, em massa, ficar trocando uma linha para cada peça não demora muito. Então, faz a escolha das linhas ali que fiquem mais aproximadas para cada grupo de estampa. Depois de feito todo o matelassé, eu pego todas as peças e eu vou ao ferro e eu apago as linhas do matelassé, tá? Para ficar ali neutra de novo, para a gente poder dar a sequência das marcações e não confundir as linhas. Apagado a linha do matelassé, eu vou fazer agora sim a marcação do molde. Então, eu venho com o molde em cima do tecido já matelassado no estruturador. Vou passar aqui porque meu molde também estava bem amassado. Então, assim, ó, ele fica bem esticadinho. Tira aquelas marcas que estavam no molde, só por isso que eu passei. Bom, mas não tem uma necessidade de fazer isso que eu fiz. E eu vou marcar bem rapidinho aí pra vocês verem, né? Com o Giz Panda nesse caso, porque é o tecido escuro que eu tô usando de exemplo agora pra vocês. Então, fica dessa forma marcado. O que vai ser feito agora? Tá vendo ali, ó, o fundo dá pra ver bem. A marcação do matelassé. Agora, eu vou pegar o tecido que eu vou usar de forro. Eu vou usar o forro preto para todas essas peças, tá bom? Mas também fica a critério. E eu vou cortar da mesma forma, o tecido no tamanho que caiba ali, naquele retângulo maior ao redor de todo o molde. Eu vou fixar essas duas peças, né, essas duas partes, a parte da do tecido principal com o estruturador, que não é a manta, que é o TNT, junto com o forro. Vou fixar nessa parte ali da superior, onde vai ser a colocação do zíper. Então, eu junto tudo ali para não movimentar, para eu fazer um corte. Então, após estar bem fixado, eu venho com o cortador ou com a tesoura e eu vou cortar essa linha superior e inferior, que vai ser onde vai ser a colocação do zíper. Eu corto tudo junto, tá? Corto retinho ali, incluindo o tecido principal da estampa, que já tá matelassado no TNT, e o forro que tá por baixo, para ficar bem certinho o tamanho. E daí, separo.
Eu não vou ainda fazer o recorte do restante do molde, não tem necessidade nesse momento ainda. Fica dessa forma o forro e dessa forma a parte principal da peça. Vou na máquina agora e vou fazer uma costurinha em toda a volta por cima de onde foi costurado, inclusive ali onde foi feito o corte, e cortar todo ao redor. Vou fazer isso em todas as peças, tá? Uma coisa importante, uma diquinha importante, quando você for fazer o corte do molde em cima da peça, colocar o molde todo para um lado só, assim vai ter uma sobra maior de tecido, né? No exemplo aqui, ó, tem várias tirinhas, as várias tirinhas que sobraram, e essas tirinhas de retalho você pode aproveitar para fazer uma outra peça, alguma outra produção em outro momento. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong. Como eu estou fazendo, né, em linha de produção, também nas demais peças eu estou na mesma etapa. Eu sempre vou levando todas as peças de todas as estampas na mesma etapa. Quando eu risco uma, eu risco todas. Quando eu costuro uma, eu costuro todas na mesma etapa. Então, finalizando essa etapa, você vai ver que tá todo costurado, por baixo é mais fácil de visualizar. Agora, a gente vai cortar todo ao redor dessa parte ali que já tá costurada. Outra dica importante, essas partes que sobram, né, eu retiro as rebarbas, eles ficam uns pequenos retângulos, já estão matelaçados, né, estruturados no TNT, com as estampas. Então, eu faço isso em todas as peças, todas as sobrinhas, ó, e são retalhos aproveitáveis para outras produções depois. Não, né, é importante não descartar, que você consegue ter uma economia e produzir com esses retalhos também peças novas. Mais uma dica para vocês. Então, ficaram todas assim. Nesse momento, eu vou pegar o zíper e vou separar as cores do zíper que eu vou usar, né? Então, aqui são peças coloridas, eu quero usar zíper colorido, eu separo, são todos zíper em metro que eu tô usando, né? Então, eu vou colocando ali em camada a parte do corpo e em cima eu coloco o seu zíper correspondente que eu vou usar, para na ordem de costura ficar mais prático, tá bom? E deixo do ladinho ali perto também os forros já cortados naquela largura. Então, a gente vai abrir o zíper, né? Separar em duas partes e fazer a colocação tradicional na peça. A gente vai pegar o direito do zíper, no direito da peça, e vamos costurar. Eu não uso o calcador de zíper muito raramente, então aí fica ao seu gosto, né? Se você prefere trocar o seu calcador, ou, né, eu uso o calcador geral para a maioria, quase que 100% das minhas produções. E vamos lá para a aplicação, a costura do zíper, tá bom? Direito com direito e costurinha na beirada, bem na beiradinha ali, não bem na beiradinha, né? Mas não precisa costurar muito para dentro, porque esse canal do zíper ele já é bem estreitinho. Então, faz ali o teu pezinho de máquina, um pouquinho menos, se você puder. Retrocesso no início e no final. E vamos ali colocar o zíper de um lado.
Retrocesso no final. E o outro zíper, a outra parte do zíper. Importante você deixar a sobra do início do zíper, aquela sobra maior do zíper, para o mesmo lado. Então, veja ali o lado que ficou e deixa o mesmo lado para ficar mais fácil a colocação do cursor. Faz a costura de colocação do zíper. Então, agora você vem com o forro. O forro ele já está cortado na mesma largura da peça, lembra que a gente já fez aquele corte lá na mesa? Por isso que é importante agora, na hora de colocar o forro, ele vai encaixar certinho nessa largura. Então, é só você fixar ali para ele não dançar, né, na hora da costura. Coloca um alfinete de segurança mesmo. Dos dois lados, ó, você vai ver que ele dá bem certinho, porque a gente cortou naquele momento na medida da largura da peça. Assim, o forro não vai ficar nem esticado demais, nem com dobras internas na peça. Fixa dos dois lados ali para ter certeza, né, que não vai ficar atravessando, não vai ficar enviesando o forro e coloca e faz a costura ali, não tem segredo. Então, fica aquele sanduíche, né? O tecido principal foi colocado o zíper em cima, direito com direito, e sobre os dois é colocado o forro. Então, o zíper fica no meio, o sanduíche do zíper ali. Costura dos dois lados. Sempre fazendo o retrocesso no início e no final. Eu vou fazer dessa forma em todas as outras peças. Vou levando sempre nas mesmas etapas, tá? Vou colocar o zíper de um lado, o zíper do outro, forro por cima. E vou fazer todas as peças essa mesma etapa. Feito isso em todas as peças, agora é hora de desvirar a peça. A gente vai desvirar, vou pegar aqui a peça mais clara com o preto, para destacar melhor para vocês compreenderem. Então, a gente desvira e vai fazer a costura de rebater aqui o zíper, tá? Se você quiser, pode ir ao ferro, né, passar para assentar melhor, mas ele tá dando bem certinho a costura, né? Então, eu vou vincar aqui com a unha mesmo, vai ficar dobradinho assim. E a gente vai fazer também a costura em todo o redor da peça, fixando o forro na parte principal. Bem na beiradinha, uma costurinha de segurança. Então, vamos lá. Primeiro, a gente rebate o zíper, faz o pesponto. Bem na beiradinha, porque é um canal de zíper bem estreitinho, tem 1 centímetro, então a costura tem que ser bem na beiradinha. Retrocesso no início e no final, pra não desfazer essa costura, né? É uma pecinha pequena, então tem que ter bastante cuidado que pra
para desfazer a costura é bastante chato, às vezes a gente acaba perdendo a peça, né? Estraga os cantinhos, então é importante fazer a costura de reforço sempre com retrocesso no início e no final, para não desmanchar nada. E vamos à costura em toda a volta agora da peça, fixando o forro na peça principal, uma costurinha de segurança bem na beiradinha. Ficou toda fixada na peça e o forro, a gente corta todas as sobras do forro e é dessa forma que vai ficar a peça, depois dessa parte. Para então fazer a colocação do zíper. Mas eu vou fazer isso em todas as peças, a mesma etapa. Costuro o pesponto do zíper, faço a fixação em toda a volta da peça do forro com a parte principal, o corpo, e depois faço o recorte. O recorte de todo o excesso de forro para a peça ficar pronta para a colocação do zíper. Opa! Pausa para água, vamos tomar uma água e eu peço que você curta o canal, se inscreva, compartilhe, é muito importante para o reconhecimento do trabalho. Bora lá, colocar a linha na bobina e continuar. Com todas as peças fixadas ao forro, agora a gente vai para a colocação dos cursores. Eu vou selecionar também os cursores coloridos das cores que combinem com as estampas que eu escolhi. Vou deixar todos na sequência para facilitar na hora da colocação. Então, a colocação do zíper também é aquela colocação tradicional. A gente vai ter que alinhar bem a peça. Extremamente importante nessa peça que não haja desencontro do zíper, né? Então, se o zíper ficar um pouquinho deslocado, os encaixes da dobra ali, né, da peça vai deslocar, e é uma peça pequena, qualquer pequeno deslocamento fica bem aparente. Então, ajusta bem e vem colocando o cursor. Já fiz aquele cortezinho na lateral de um lado, seguro, né, as duas partes e puxo o cursor até o final e recoloco. O zíper ficar fechado nessa etapa. Vou fazer o mesmo procedimento em todas as peças.
Depois de colocado todos os cursores, eu venho cortando todas as sobrinhas de zíper que tem dos dois lados em todas as peças, para elas ficarem rente à peça principal, ao tecido principal, bem cortadinho ali. E agora eu vou passar uma costura de segurança em todas essas beiradinhas do zíper, para a hora de desvirar ele não abrir. Então, é uma costurinha de retrocesso em cima do zíper nos dois lados, em todas as peças. Então, né, feita a costura, eu venho desvirando as peças. Agora, vamos ficar pro avesso, o forro para fora, pra gente fazer a montagem da peça e o acabamento interno. Com o viés, eu vou fazer alcinhas para essas peças, tá bom? Você pode fazer com viés caseiro também, né? Cortando tirinha de tecido que combine ali com a cor da estampa. Eu vou fazer todos em viés preto, vou fazer uma costurinha de cada lado, por conta de ser peças assim de linha de produção, para ficar mais rápido, eu vou fazer dessa forma, todos com a alça preta em viés preto. Quando eu vou fazer uma peça personalizada, né, sobre encomenda, daí eu tenho esse cuidado de fazer a alça combinando e tudo mais, porque daí é uma peça única, uma peça diferenciada. Essas peças vão ficar uma graça, vão ficar um charme também, mas a intenção aqui é uma produção mais rápida, mais ágil, porque eu tô produzindo elas para levar para feira, tá? Eu faço feira de artesanato e a gente precisa levar uma variedade de peças. E o tempo é bem pequeno que eu tenho, então é por isso que eu faço algumas peças assim em linha de produção, diferentes de peças que são encomendas individuais, tá bom? Vamos lá, costura todas as alças. E também, gente, tem diferença de uma peça que eu faço assim em linha de produção para levar para feira de uma peça que vai ser feita sobre encomenda personalizada. Bem por isso, o tempo que uma requer e que a outra requer. A colocação da alça, você vai olhar qual é o lado que o zíper fecha. Então, ele fecha para a esquerda, eu vou colocar ele nesse cantinho ali. A gente pega a alça dobrada e vai colocar em cima do zíper, como se fosse um puxador, e então fecha, fazendo ali o sanduichinho. Vai ficar a alcinha no meio da peça. E já vou fazer a costura de fechamento da peça com a alça ali dentro. Importante fazer uma costurinha de reforço nessa parte. Então, agora eu vou fechar o outro lado da mesma forma, mas só não tem a alça dentro deste lado. Eu faço uma costura de reforço também, por conta do zíper. E vamos para os fechamentos laterais. Ele fica dessa forma, as laterais do zíper. E para as laterais da peça agora, é importante você encaixar os cantinhos da peça, alinhar bem. Se preferir, colocar o alfinete para fazer a segurança, né? Mas é uma peça pequena, é fácil de controlar ali para não movimentar. Então, a gente começa a fechar. Esse é o primeiro canto, são 4 cantos, né? Ela é uma pecinha com as caixinhas de leite ali quadradinhas, assim, né? Vem fechando todos os cantos. Fechou o primeiro, agora vamos fechar o segundo canto. Uma costura na beiradinha, não faz uma costura muito larga. Ela é uma pecinha pequena, uma pecinha estreita. Então, faz a costura suficiente para dar segurança para a peça, né? Mas não faz uma margem de costura muito larga, senão a peça perde a profundidade dela ali, ela fica muito estreita. Importante esse fechamento ali do zíper, ó, colocar para baixo. Ele se ajeita melhor dessa forma.
tirando os excessos de tecido, as rebarbinhas que fiquem do forro ou do TNT, as linhas, né? Importante agora fazer uma limpezinha caprichada nesse acabamento para poder vir com o viés. Então, vai ficar dessa forma, tira bem os cantinhos. Se você tiver máquina caseira, você pode fazer um zigue-zague ali onde eu mostrei, né? Você pode fazer só um zigue-zague bem apertadinho, que fica ótimo. Mas eu tô com a máquina industrial, eu vou colocar o viés, tá? Então, fica aí a sua escolha. Dá pra colocar o viés direto, assim, dobrando e fazendo uma costura direta, ou dá também pra abrir o viés. Mas eu vou fazer todas essas etapas em todas as peças juntas, assim eu ganho tempo. Coloco a alça, fecho um lado, fecho o outro, fecho os 4 cantos de todas elas, seguindo sempre na mesma etapa. Quando eu for colocar o viés, eu venho colocando o viés em todas elas, elas vão terminar todas juntas. Ou, como eu disse, se você tiver a máquina doméstica que tenha o ponto de zigue-zague, tá? Então, ó, todas fechadas, os 4 cantos, limpinhas ali, tirado o excesso. Nesse cantinho aqui, você poderia colocar um pedacinho de viés, se você tiver esse interesse, ou passar o zigue-zague. Mas é um pedacinho bem pequeno, eu vou fazer o acabamento, para não ter perigo de desmanchar, queimando ali com o isqueiro, dos dois lados, ele fica bem limpinho, né, sem nenhuma rebarba, e não tem perigo de desmanchar o cantinho. E agora vamos para a colocação do viés. Eu vou usar o viés estreitinho, aquele de 1,5, 1,5 cm. Você pode usar o viés que você tiver ou o zigue-zague. Ó, dá pra colocar assim direto, fazer uma costura, ele vai ficar dessa forma. Ou abrindo o viés e colocando ele naquela forma tradicional de abrir o viés, virar, rebater e costurar de novo. Como você se sentir mais seguro. Dessa peça. Já estamos finalizando, né? Então, desvirando ela, ajeitando bem os cantinhos. Esse estojinho que é uma gracinha, muito lindinho, tem uma ótima saída, porque ele pode ser uma carteirinha, né? Se você vai ele sair, ela cabe uma identidade, cabe notas, cabe moedas, dentro pode ser uma carteirinha de mão, né? Eu fiz encomenda a pedidos para porta absorvente, né? Porta remédio, sai muito bem. Então dá para você passar ferro esses cantinhos para vincar bem, para ela ficar bem quadradinha. E dessa forma que fica, ó, pode passar o ferro em cima e embaixo, ó, ela vinca, ela fica mais quadradinha os cantinhos e dá mais caimento à peça, certo? Fica dessa forma, com o acabamento ali, ó, o zíper por dentro. É uma peça bem lindinha, muito útil, ela é pequena, ela é compacta, né? Cabe bem na mão, como eu falei, é uma carteirinha de mão. Cabe absorvente tranquilamente, com sobra de espaço, dá para colocar mais de um, colocar medicamentos, né? Então, vai aí, igual eu falei, né? É um porta-coisas pequenos, a preferência da cliente, né? Desta forma fica. Todas as peças finalizadas, eu não coloquei etiqueta nas minhas peças, no corpo da peça, porque eu uso essa etiqueta de cursor. Olha que bonitinha que ficou nas outras estampas. Quando você termina todas elas prontinho, ficam todas as estampas prontas, tem uma variedade para apresentar para sua cliente lá na feira ou onde você oferta os seus produtos. Bom, os detalhes, né? O detalhe do zíper, do cursor colorido, dá um charminho, né? Fica ainda mais bonitinha, mais charmosinha essa peça.
acabamento. Bem espaçosa. É pequena, mas cabe bastante coisa, né? Espero que vocês tenham gostado. Peço que você curte, compartilhe. Olha, eu uso a minha etiqueta de cursor para dar o acabamento. Tenho contato da parceira do canal, que faz para mim essas etiquetas tão lindinhas, um charminho. A MG Personalizados. O contato tá aqui na descrição do canal e vocês têm desconto também, falando que viu aqui no canal do Artelli Costura Criativa. Dessa forma que é colocado no cursor, dá um charme ainda mais especial. E é isso, pessoal. Agradeço muito que vocês acompanharam até aqui. Deixe opinião nos comentários. Façam um bom uso dessa peça também. Vendam bastante. Usem bastante. Me digam o que vocês acharam desse trabalho em linha de produção. Para vender em feira, em bazar. Oferecer para as amigas. Várias peças juntas aí. Todas muito lindinhas. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!